Haha, pessoal, aqui as coisas ficam mais interessantes, ok? São cadeias maiores, galera. São cadeias um pouco mais avançadas, ok? Então vamos lá. Lembrando que se eu achar carbono terciário visto na primeira parte, é um hidrocarboneto ramificado. Para dar nome para esse carinha, são 5 passos que eu tenho que seguir. Primeiro passo, achar a cadeia principal. É a maior sequência, é o maior caminho que você consegue fazer nessa cadeia, né? A maior sequência de carbonos, não necessariamente em linha reta, por exemplo essa, uma sequência de 3 carbonos. Provavelmente não é a cadeia principal. Será que temos uma opção maior? Temos 4 carbonos, né? Com certeza temos uma maior. Vamos atrás. Esta opção, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, é uma sequência de 5 carbonos. Será que é a principal? I don't know, but vamos lá. Olha só. Essa opção tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cara, tem 6 carbonos. É a maior opção encontrada até agora, por isso ela é, neste momento, a minha cadeia principal. O que acontece aqui, turma, é que nós vamos ter várias opções com 6 carbonos. E vimos na primeira parte que se você tiver empates entre cadeias principais, ou seja, mais de uma opção com 6, eu vou buscar aquela opção que me dê o maior número de ramificações. Esta opção com 6 me dá 3 ramificações. Agora, dê um look nisso. Outra opção com 6 me dá 3 ramificações. Outra opção com 6 me dá 3 ramificações. Todas as opções nessa cadeia, todas as cadeias com 6 carbonos, todas as cadeias principais com 6 carbonos, nos darão 3 ramificações, ok? Então, quando eu empato no número de carbonos na cadeia principal, quando eu tenho 2 cadeias principais com 6, ou 2 ou mais com 6, eu busco a mais ramificada. Quando eu empato até no número de ramificações, tanto faz qual eu escolho. Eu vou escolher a cadeia principal na horizontal, ok? A opção com 6 carbonos na horizontal, as ramificações ficaram aí em destaque para nós. Segundo passo, turma, dê nome aos seus substituintes. Vimos na outra parte que esse cara chama-se metil, aqui embaixo metil, e esse cara aqui em cima, etil. Terceiro passo, numere a sua cadeia principal, obtendo os menores números para os carbonos que estão ligados aos substituintes. Eu tenho a opção de começar na esquerda, ou da esquerda, dando o número 1 para esse carbono que o mouse está passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu tenho a opção de começar da direita, dando o número 1 para esse carbono, seguindo em ordem crescente. Aqui. Qual é a correta? Pensa aí. Boa, tem que ser a opção em amarelo. A opção em amarelo me dará o número 2, 3 e 4 para os carbonos dos substituintes. Já a opção em vermelho, os carbonos dos substituintes ficaram com o número 3, 4 e 5, que são maiores. A orgânica pede que eu numere, obtendo os menores números para os carbonos dos substituintes. Vamos ficar com a numeração em amarelo. Cuidado! Eu resolvi aprofundar um pouco a parada. Vamos imaginar esta situação, uma cadeia principal com 6 carbonos na horizontal, um substituinte metil e um substituinte etil nestas posições. Eu vou usar uma expressão aqui, ó. Ambos estão equidistantes das pontas. O metil está a 1, 2, 3 carbonos da ponta da esquerda. O etil está a 1, 2, 3 carbonos da ponta da direita. Numere obtendo os menores números para esses 2 carbonos aqui, para os carbonos dos substituintes. Mas uma coisa interessante acontece. Repare, caso eu comece da esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os carbonos dos substituintes ficaram com os números 3 e 4. Caso eu comece da direita, os carbonos dos substituintes ficariam com os números 3 e 4. Opa, houve um empate. As duas opções nossa senhora, me dão o mesmo número. O que eu faço agora? Jamal, então tanto faz por onde eu comece a numerar, pela esquerda ou direita? Neste caso, não. Se fossem substituintes iguais, turma, metil-metil ou etil-etil, tanto faz daí. Aí tudo bem, pode começar por qualquer ponto. Mas, neste caso, eu começo da ponta que esteja mais próxima do substituinte que vem primeiro por ordem alfabética. O etil, começando com E, vem primeiro que o metil. Então, a opção correta tem que ser a em vermelho, que está a ponta mais próxima do primeiro substituinte
né, do substituinte que vem primeiro por ordem alfabética. Isso só quando houver empate entre os números dos carbonos dos substituintes. As duas opções me deixaram com os mesmos números, quem decide é a ordem alfabética. Agora vamos voltar para o nosso. Quarto passo. Você tem substituintes etil e substituintes metil. Eu começo dizendo que eu tenho substituintes e onde eles estão. Eu organizo os substituintes em ordem alfabética. Então, primeiro eu começo falando o etil. Onde ele está? O etil está no carbono 4. 4 tracinho etil. Agora eu tenho dois grupamentos metila aqui. Tem um metil aqui e metil no 3. Eu tenho que falar que eu tenho um no 2 e um no 3. Como que eu faço? Tracinho 2,3. Número de número na orgânica se separa por vírgula. Número de nomes por tracinho. Enfim. Então, assim, no carbono 2 e no 3 eu tenho dois grupos metil. Que jeito que eu falo que eu tenho dois metil? Eu uso dimetil, né? De 2. Se fossem 3, eu usaria trimetil e apareceriam 3 números aqui. Gente, mesmo que os dois grupamentos, os dois substituintes metil estivessem no carbono 2, o 2 tem que aparecer 2 vezes, tá? Fica 2, 2 de metil. Isso é obrigatório. Bom, Jamal, você falou pra gente que tem que ser em ordem alfabética. Quando você usou o di começando com D, não deveria vir antes, este termo dimetil aqui, não deveria vir antes do etil, então, já que D vem antes do E? Não. Prefixos como di, tri, tetra, sec, terc, do terc butil, por exemplo, não são levados em consideração na ordem alfabética, turma. Eu não olho na letra D, eu olho na letra M para decidir a ordem alfabética, para decidir a ordem que eu coloco os dois substituintes. E vem antes do M, não olho o D. Se tiver um iso, por exemplo, um isopropil, a letra I deve ser usada na ordem alfabética, ok? Aí sim, a letra I sim, o iso sim. Os outros não entram na ordem alfabética. O quinto passo termina com o nome da cadeia principal, escrevendo o prefixo do número de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos da sua cadeia principal, e o sufixo O, porque a hidrocarboneto acaba em OU. Então, olha só, a cadeia principal tem 6 carbonos, por isso apareceu X lá em cima. X começando com H, eu separo por tracinho do último substituinte. Turma, ligações simples entre os carbonos. Hidrocarboneto acaba em O. Acabou, né? Esse é o nome do composto, é o 4-etil-2,3-dimetil-hexano. É o nome desta cadeia inteira, ok? Vamos para o último, o FPR primeira fase. Aqui aparece uma grafia de bastão para a gente dar o nome, ok? Mas lembrar que cada pontinho aqui, cada vértice, né? Existe um carbono. Eu coloquei aqui, para quem tem dificuldade, todos os carbonos, todos os hidrogênios, para se fecharem as 4 ligações do carbono. Turma, vamos seguir os 5 passos, porque este carbono que o mouse está aqui passando é um terciário, assim como, por exemplo, esse aqui é terciário, então é ramificado. Bora seguir os 5 passos. Primeiro passo, acha a cadeia principal. Provavelmente muitos vestibulandos devem ter optado, muitos não sei, mas com certeza alguns devem ter optado por essa cadeia principal aqui, ó. Esta opção com 6 carbonos na horizontal. Se vocês repararem, ela é, de fato, a maior sequência de carbonos que eu consigo fazer nessa cadeia. Porém, quando aparecer uma insaturação, que é uma dupla ou tripla na sua cadeia, a cadeia principal deve passar por essa insaturação, deve conter essa dupla ou tripla, mesmo que não seja a maior sequência que você consiga fazer. Reparem, essa sequência com 6, embora seja a maior que a gente consiga fazer aqui, não passa pela dupla. Então ela não pode ser a minha cadeia principal. A minha cadeia principal, ela é uma cadeia um pouquinho menor do que essa com 6. É essa daqui, ó. Reparem, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um pouco menor que aquela D6, porém passa pela dupla. Isso é uma regra da IUPAC. A cadeia principal deve conter a dupla, deve ser a maior sequência possível que contém a dupla, ok? Esse é um detalhe novo que a gente ainda não havia comentado. Segundo passo, dá nome aos seus substituintes. Aqui ficou um substituinte com 1, 2 carbonos. Etil, 2 e substituinte. Aqui ficou um substituinte com 1 carboninho. Metil. Terceiro passo, numere a sua cadeia principal. Quando eu tenho dupla, a numeração começa
do carbono da ponta mais próxima da dupla. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a numeração correta. A dupla prevalece com relação aos radicais, aos substituintes. Eu não começo quando tem dupla da ponta mais próxima de um substituinte. Eu começo da ponta mais próxima de uma dupla ou tripla. Ok? Futuramente, quando a gente fizer uma aula sobre grupo funcional, eu vou fazer uma espécie de música, uma dica aqui para vocês gravarem essa história de por onde eu começo numerando, tá? Mas isso, infelizmente, eu tenho que deixar para depois. Quarto passo, inicie o nome do seu composto. Inicie a resposta pelos substituintes em ordem alfabética. O etil está ligado no carbono 2 da numeração. Então eu falo isso para o UFPR. No 2 eu tenho um etil. 2-etil. Depois eu vou falar onde eu tenho um metil, que vem depois por ordem alfabética. O metil está ligado no carbono 3. Então eu falo que no 3 eu tenho um metil. Quinto passo, a gente termina com o nome da cadeia principal. A minha cadeia principal, turma, tem 5 carbonos. Prefixo para 5, pente. Agora, na hora de dizer o infixo é para falar se você tem simples ou se você tem uma dupla ou uma tripla entre os carbonos da principal. E temos uma dupla aqui, né? Essa dupla ficou entre os carbonos 1 e 2. Para eu falar que tenho dupla, eu uso em. O meinho ou infixo em, ok? Lembrando que é an, en, in. Simples, dupla, tripla. O infixo em é para falar que tem dupla. A dupla ficou entre o 1 e o 2. Eu preciso indicar a posição dela. E sempre entre os dois números de onde a dupla estiver, neste caso 1 e 2, eu sempre escolho o menor. No caso, o 1 para falar que tem a dupla. E para falar que tem dupla, eu uso em. Então fica assim, ó. Em. Em quer dizer que tem dupla. Dupla está aonde? No carbono 1. Ela ficou entre o 1 e o 2, mas eu sempre escolho o menor. E todo o composto é um hidrocarboneto, que acaba em O. O nome deste composto seria 2-etil, 3-metil, pente, eno. Este é o nome deste exercício da UFPR primeira fase. Ok? Fechamos. Show! Beleza, galera? Valeu por ter assistido mais um vídeo, mais uma aula. Espero poder ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilha, ajude outras pessoas. Até a próxima aula. Se você tiver com alguma dúvida, se tiver com alguma dificuldade, mande aí embaixo, mande um comentário. Se você quiser uma lista de exercícios, mande aí embaixo que a gente dá um jeito de enviar por você, por e-mail, Facebook, carta, sei lá que jeito que chega esse troço aí. Tá bom? Tchau. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.